Salve galera, professor Tomil na área. Vamos dar continuidade à nossa revisão de funções e hoje veremos a revisão de funções trigonométricas. Para esse momento aqui é importante que você tenha um certo domínio das relações trigonométricas no triângulo retângulo. O conceito de ângulo e as relações trigonométricas de seno e cosseno tangente e também o teorema de Pitágoras. Ou que você tenha participado dos nossos últimos encontros que tratavam desse assunto. Agora, primeiramente, vamos ver qual é a relação que existe entre o seno de um ângulo e o nosso já conhecido círculo trigonométrico. Aqui nós temos o nosso círculo trigonométrico, conhecido, em cima do plano cartesiano. Já sabemos que o raio do nosso círculo é 1, e aqui nós temos uma divisão de 10 quadradinhos, então cada quadradinho vale 0,1, para a gente poder entender como essas medidas funcionam. Já coloquei aqui os ângulos que dividem os quadrantes, 0, 90, 180, 270 e uma volta completa 360. Para a gente ver exatamente como funciona, eu vou marcar um ângulo aqui com o meu transferidorzinho, certo? Vou marcar um ângulo de 30 graus, pode ser que na imagem vocês não consigam ver exatamente por causa do reflexo, tá? Transferidorzinho, então aqui está 30 graus, nesse pontinho aqui, certo? Vou traçar, a gente sabe que um arco de 30 graus ele vai partir aqui do zero e vai caminhar até lá. Esse aqui é um arco correspondente a 30 graus. E o ângulo de 30 graus a gente encontra ele ligando esse ponto com o centro do nosso círculo ou circunferência trigonométrica, Ficaria um pouquinho melhor, certo? Aqui está um ângulo de 30 graus. Se nós fizermos agora um triângulo retângulo aqui dentro, vejam só, vou baixar essa linha aqui, certo? Vou fazer lá minha tracejada. Nós temos aqui um ângulo reto e aqui dentro temos um triângulo retângulo, certo? Eu vou fechar essa linha. Vou fechar essa linha aqui. Muito bem. Opa, deixa eu dar uma consertadinha que não ficou 100%. Tirar um pouquinho da tela aqui. Agora sim. Aí está. Muito bem. Vamos usar a relação da trigonometria no triângulo retângulo só para a gente adentrar no assunto. Então, vamos lá. A gente sabe que o seno de 30 graus que aqui está, seno de 30 graus, ou seno de qualquer ângulo, no triângulo retângulo é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então aqui, seno de 30 e o cateto oposto, que é essa medida que vocês estão vendo ali, eu vou deixar como está. Cateto oposto. Só que a nossa hipotenusa aqui, que é essa medida aqui, é o raio do círculo trigonométrico, que é definido padrão 1. Então aqui nós temos um 1. Aqui nós temos uma relação, esse 1 está dividindo, eu posso passar para lá multiplicando. Então surge que o seno de 30, neste caso, como a hipotenusa é 1 e sempre vai ser 1 no círculo trigonométrico, ele é justamente igual ao cateto oposto. Certo? Justamente igual ao cateto oposto. Então, como é que a gente vai definir a medição do seno de um ângulo no círculo trigonométrico? Vejam só, pessoal, a gente vai definir assim, Pegamos a ponta de um arco e transferimos, fazemos a projeção ortogonal desse ponto no eixo Y. E a medida do seno do ângulo é a distância da origem até a projeção desse ponto no eixo Y. Então, nós teremos que o seno de 30 graus vai ser essa medida aqui. Por que nós podemos definir assim? Porque, vejam, essa medida aqui é o cateto oposto do triângulo, certo? E a gente está vendo que, nesse caso, com a hipotenusa 1, que é o raio do círculo trigonométrico, o seno de 30 é igual a ele. Então, nós vamos não mais agora observar o triângulo e observar a medida no eixo Y. Isso que vocês estão vendo aqui, essa marcação, é o seno de 30 graus. Certo? Que está em verde, ele é o seno de 30.
Então, para nós agora a definição é o seno de um ângulo no círculo trigonométrico é a distância da origem até a projeção da extremidade desse arco no eixo Y, certo? No eixo Y. Muito bem. Sabendo disso, vamos explorar mais alguns valores aqui, ó. Vamos marcar um ângulo de 150 graus, certo? 150 graus. Então, se eu pegar aqui, talvez no reflexo vocês não consigam ver ali, né? Tá? 150 graus. Aí dá aqui, ó. Então, vamos marcar. O ângulo de 150 graus, ele vai sair aqui da origem, vai percorrer todo esse caminho e vai chegar até aqui, ó. Esse é um arco que corresponde a um ângulo de 150 graus. Para a gente percebê-lo, a gente faz o quê? Liga a ponta do arco com a origem do sistema de coordenadas. Certo? E como que vai ser definido o seno desse ângulo? Esse ângulo aqui, definido, aqui está ele, ó. Quanto foi? Foi de 150 graus. Certo? A partir daqui foi até lá. 150 graus. O seno de 150 graus é a projeção da extremidade do arco em cima do eixo Y. E vocês vão notar que dá exatamente no mesmo local. Então, quanto que nós temos de seno de 150 graus? Nós temos essa mesma medida aqui, ó. E nós sabemos que o seno de 30 vai ser igual ao seno de 150. E esse valor nós temos tabelado já, não é? Ó, o seno de 30 não é meio? E nós temos aqui na tabela também, olha só, o seno de 150 é meio, que a gente viu que essa relação vai permanecer no triângulo. E a gente também pode consultar uma tabela trigonométrica ou mesmo uma calculadora científica. Mas notem, pessoal, esse nosso círculo trigonométrico aqui, ó, está em escala. Então, cada quadradinho desse aqui vale 0,1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, exatamente 0,5. Ok? Então, a gente pode ver de forma geométrica aqui. Com um círculo desse aqui, a gente consegue pelo menos a precisão até de uma ou duas casinhas aí, em qualquer valor trigonométrico. Se eu tivesse um círculo com mais precisão, eu conseguiria até mais precisão. Isso é para a gente entender, pessoal, da onde que vem esses valores. Além da relação trigonométrica, que a gente já entendeu que o seno de um ângulo é um valor fixo, que é uma proporção entre os lados, né? Ou entre o lado e entre o cateto e a hipotenusa, mas a gente consegue ver isso no círculo trigonométrico também, por motivos associados. Olha só aí. Então, acabamos de ver que o seno de 30 e o seno de 150 é o mesmo valor. Tá? Vou destacar aqui em cima, que aí, aqui está o ângulo de 150. Lembrando que o seno sempre vai ser medido no eixo Y, certo? Por causa da posição do cateto oposto aqui, ó. Legal? Se nós pegarmos um outro ângulo agora, de 210 graus, tá? Talvez fique um pouquinho difícil para vocês verem, por causa do reflexo. Vamos marcar aqui. Ó, 210 graus. Então, o arco que sai daqui e vem até aqui, esse arco. Se eu ligar ele aqui com o centro, olha só. Novamente dá na mesma linha que está lá, né? Claro, né, pessoal? Se esse ângulo aqui é de 150, quanto que temos nesse pedacinho aqui? Temos 30 para chegar até 180. Então, essa figura que está aqui em cima é igual a essa. Logo, se eu fechar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui é igual àquele. Certo? Ele tem o mesmo cateto oposto, esse aqui e daquele lá. Certo? Com a mesma medida. E aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. Se eu projetar essa linha para cá, ó, é porque eu estou pegando ângulos, né, que dão o mesmo resultado para a gente poder apreciar essa relação. Então, esse ângulo aqui, eu circulei partindo da origem, formei um arco de 210. Então, essa medida aqui, ó, também é 30. 180 mais 30, aqui nós temos um arco de 210 graus. Como é que a gente mede o seno de 210 graus? Projeta a extremidade do arco no eixo Y e mede da origem até a projeção ortogonal da extremidade do arco. Projeção ortogonal porque ela vem aqui e forma 90 graus. Ó. Essa projeção vem para cá e forma 90 graus. Tá? Certo? Não teria sentido ser diferente, né? Porque tem uma inclinação que a gente não sabe qual é.
Então, essa medida aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, cada um vale 0,1. Então, é 0,5 que a gente pode escrever também meio. Só que notem, pessoal, que essa medida está para baixo no eixo y. Aqui o meio é positivo, porque é 130. Não, a gente já sabe que 130 é meio. Só que aqui para baixo é menos meio. Certo? Menos meio. Então, se você fizer na calculadora, você vai perceber isso aí. Se a gente aparece aqui, ó, calculadorazinha científica, né? Ó. Vou fazer o seno, lembrando que o seno aparece como sin, né? Seno de 210, ó, 210 graus, menos meio. Algumas calculadoras, em vez de mostrar a fração, mostram o decimal, menos 0,5. Tá, ó. A gente está vendo aqui, menos 0,5 está para baixo. E, consequentemente, usando a mesma lógica, se eu tiver um arco de 330 graus, eu não preciso nem marcar mais agora, pessoal. Porque 330 vai faltar 30 para 360. Então eu posso marcar ele assim, ó. Tá? Como eu já marquei os outros, já deu para ver que é isso mesmo, né? Ó, essa ponta do arco aqui, ó, ligando lá, também vai formar um... Certo? Esse ângulo aqui, ó, vai ser 30 também. Ok? Então a projeção desse arco aqui, ó, que partindo daqui 90, 180, 270 e mais 60 é um arco de 330 graus. Esse ângulo aqui até aqui é 330, então sobra 30 para 360. Qual é o seno 330? Projeta a ponta do arco para o eixo Y e calcula ou mede a distância da origem até a projeção. Vocês podem notar que a distância é a mesma, exatamente o mesmo lugar. Porque esse triângulo que está aqui é o mesmo que está aqui, obviamente esse é igual àquele também. Ok? E você não precisa desse quadriculado para perceber isso. Basta saber que aqui é 30, que aqui é 30. Ó. Daqui para cá 30 graus, né? Daqui para cá 30 graus também. Certo? Você não precisa ter a medida exata. E aí, você tendo uma informação daqueles valores notáveis, 30, 45, 60, você tem uma informação de uma afinidade de ângulos, sem mesmo usar o calculador ou tabela, alguma coisa. Basta que você consiga visualizar essa situação. Então, o seno de 330 é o mesmo valor que o seno de 210, que é menos meio. Ok? Temos uma particularidade aqui, pessoal. Eu posso dizer que esse ângulo aqui é menos 30 se eu considerar ele saindo daqui e rodando no sentido anti-horário do nosso círculo trigonométrico. Porque o padrão de ângulo parte do zero no sentido anti-horário. Então, se eu fizer esse caminho aqui, ó, eu tenho um arco de menos 30. E aí, vejam só, queremos construir uma relação aqui. O seno de 30, né, está aqui em cima, é meio. Já sabemos isso. E o seno de menos 30 é menos meio. Então a gente pode escrever uma relaçãozinha aqui, ó, que vai aparecer e vai ser útil para a gente mais para frente também. Então, seno, um ângulo eu posso normalmente colocar θ, uma letra grega, mas em algumas vezes eu já vou colocar o x, porque é assim que vai aparecer mais na parte de funções lá na frente. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Olhem só. Seno de x é igual a seno de menos x. O que eu estou querendo dizer? Que o seno de um ângulo é sempre igual ao seno desse ângulo, girando no sentido contrário, ó, seno de 30, meio, seno de menos 30, menos meio. São iguais? Não são iguais. Esse é positivo e esse é negativo. Então, para que eles sejam iguais, tem que botar o menos aqui na frente. Certo? Então, o seno de x é sempre igual a menos seno de menos x. Porque em alguns momentos eu posso fazer a troca de um arco negativo para um arco positivo. Certo? Posso até colocar um parentezinho aqui, ó, né? Para ficar similar. Ó. Então, o seno de um ângulo é igual ao seno do ângulo negativo? Não, tem que trocar o sinal para ficar igual. Agora ficou uma igualdade. Tá? Relaçãozinha importante aí, para a gente entender. Legal? Muito bem, vamos ver alguns outros valores. Ó. O que acontece, pessoal, se a gente aumentar o 30 graus e pegar um ângulo mais aqui em cima? Ó. Vamos supor perto de 60. Né? Um ângulo de 60 graus, mais ou menos por aqui. A ponta do arco vai estar aqui, a projeção dele vai ser aqui. Então, a medida, olha só, do seno de 60 é um valor maior que meio. Se a gente lembrar da tabela trigonométrica lá, ó, o seno de 60, olha só, ele é a raiz de 3 sobre 2. Quanto que é a raiz de 3 sobre 2?
aproximadamente 0,866. Olha só, 0,866. Então, se eu tiver, por exemplo, o seno de 80 graus, eu vou ter um número bem próximo aqui, ó, porque a projeção vai dar aqui em cima. Quanto que é esse raio aqui, pessoal? É 1. Então, a gente pode ver agora, ó, vamos por curiosidade aqui, ó, seno de 80. Olha lá, 0,98, quase 1. Porque à medida que o ângulo se aproxima de 90, essa medida aqui cresce junto. Ora, quando nós chegarmos exatamente no arco aqui de 90 graus, você vai projetar, ele já está justamente em cima. Então, o seno de 90 é 1. Olha só, nossa tabelinha com alguns valores aqui, ó. O seno de 90 é 1. Ok? E aí a gente vai perceber que a partir de 90 graus, ele volta a cair. Certo? Ele volta a cair. Quando o ângulo chegar em 180, vejam, pessoal, se eu tiver um ângulozinho aqui, ó, de 175, a projeção é pequenininha aqui, ó. Vamos lá. 185. Olha lá, ó. Por que... Opa, não é esse valor que eu queria colocar? 175. Olha lá, 0,08. Certo? Quase 0,1. Por que o seno de 175 é tão pequenininho? Porque o ângulo está aqui assim, ó, a projeção dele vai daqui, ó, ele dá um valor pequenininho. Então, quando o ângulo chegar a 180, não tem projeção, porque a ponta do arco está aqui, tu projeta para cá, a medida é ou para cima ou para baixo, ela está exatamente aqui. Então, a gente vai ver que o seno de 180 é 0. Olha lá, ó, o seno, vamos aqui na nossa tabelinha aqui embaixo, o seno de 180 é 0. Claro que se você fizer na calculadora, você vai confirmar isso. Mas agora você sabe por que o seno de 180 é 0. E aí você vai ver que o seno de 270 vai dar quanto? Vai dar essa distância toda, porque a projeção já está aqui. Vejam, pessoal, se tiver aqui, a projeção é essa medida. Se tiver aqui, a projeção é essa medida maior. Se ele tiver aqui, mais ainda. Se estiver bem em cima, é menos 1. Então, seno de 270, menos 1. E, obviamente, o seno de 360 é igual ao seno de 0. Qual que é a projeção? 0, olha só, 0 e 0. Ok? Muito bem. Então, se você conseguir visualizar isso aqui, você rapidamente consegue determinar esses valores principais que até vão aparecer muitas vezes, 90, 180, não só no cálculo, mas a gente vê lá na geometria analítica, o produto escalar, né? Quando o ângulo de vetores é 90, e usa o cosseno, tal, aquela coisa toda. Mas, por enquanto, o nosso foco é seno. Então, o seno é medido sempre no eixo Y, porque ele é paralelozinho aqui ao cateto oposto, certo? E agora a gente sabe isso aqui, ó, que o seno de um ângulo qualquer, eu posso colocar o teto, mas vou colocar um x, independente de qual seja o valor de x, ele vai variar de menos 1 até 1. Porque ele sempre vai ser medido aqui dentro do círculo trigonométrico, o valor máximo 1, o valor mínimo menos 1. Então aqui nas quinas, né, 0, 90, 180, 270, é 0 ou 1. E os valores intermediários aqui. Ah, claro, nessa quina aqui, desculpe, né, é menos 1, tá? Para baixo. Então a gente ainda pode chegar a uma conclusão. No primeiro e no segundo quadrante, entre 0 e 180, tudo valores positivos para seno, porque é medida aqui em cima. Maior que 180 e menor que 360, aqui embaixo, tudo senos com valores negativos. Isso você pode confirmar depois facilmente olhando os valores na tabela, ou até mesmo usando a calculadora. Peguei valores aqui relacionados a 30, né, que também é 30 graus. Né? Para quê? Para que a gente possa olhar e perceber mais facilmente as relações. E peguei um valor bacana que é meio, né, fica meio, menos meio, assim por diante. Legal? Essa é a relação da nossa linha seno no círculo trigonométrico, sempre medida no eixo Y. E claro que daqui para frente você não vai precisar ter um quadriculado para medir, porque você sabe quais são os valores, você tem os valores da calculadora, mas agora você sabe por que é positivo, por que é negativo, por que ele vai de menos 1 até 1, e por que o seno de 30 e o seno de menos 30, para ter valores iguais é só trocar o sinal de um deles, porque um é meio e o outro é menos meio. Ok? Lembrando que ângulo negativo gira no sentido contrário. Então a gente poderia confirmar que o seno de 30, que é meio, tem o mesmo valor que o seno de 330 negativo.
Porque 330 negativo viria parar justamente aqui, ó. Lembrando, então, o que importa agora, no cálculo de seno, no círculo trigonométrico, é a ponta, a extremidade do arco. Ele pode até dar mais voltas. Se ele parar aqui, é o que interessa. Então, se ele vem pelo lado negativo ou pelo lado positivo, importa é a extremidade do arco. Certo? É isso. No próximo vídeo, trataremos da função cosseno. Beleza? Até daqui a pouco.